Capítulo 20. Alina. Já estava completamente escuro quando uma batida hesitante ressoou à porta. E prendi a respiração quando o papai a abriu. Thomas estava na varanda segurando o chapéu esfarrapado contra o peito, com os olhos baixos. Mamãe empurrou papai para fora do caminho, agarrou Thomas pelos ombros e o manteve afastado de si para examiná-lo, encarando-o horrorizada. Thomas Slaski, ofegou. Você está só pele e ossos. Sente-se. Ela estalou a língua e conduziu enérgica em direção à mesa. O que tem feito com o pão que tenho mandado por Alina? Espero que não esteja compartilhando tudo com nossos irmãos e irmãs judeus. A esposa do meu amigo teve um bebê, disse debilmente enquanto se afundava em uma das cadeiras. Eu tenho dado a ela cada bocadinho que consigo poupar. E isso acaba hoje. Como ele não reagiu, ela pousou de novo as mãos em seus ombros, desta vez para sacudi-lo um pouco. Está me ouvindo, mocinho? Você não os ajudará se você mesmo não comer primeiro. A partir de agora, deixe-me engordá-lo um pouco. Logo mais eu lhe mostrarei o porão e você poderá ver a fartura que temos para compartilhar. Thomas lançou-me um olhar e eu contive uma risadinha pela mistura de alegria e perplexidade em seu rosto. Algum tempo depois, quando estava com a barriga cheia de sopa, ovo, pão e até mesmo algumas doses de vodka que meu pai lhe ofereceu, Thomas desceu ao porão para dar uma olhada. Sentei-me na beirada da entrada daquele espaço escuro. Ele olhou para mim divertido. Você me chantageou para eu vir para cá e agora não vai descer para visitar meu palácio? Eu vou, admiti, então estremeci. Mas a escuridão me assusta, não sei como a aguentará o dia todo. A escuridão é como o sono, encolheu os ombros. E qualquer coisa deve ser melhor do que dormir em uma árvore como um esquilo. Está muito aborrecido por eu tê-lo forçado a vir? Perguntei-lhe hesitante. Ele suspirou e passou as mãos pelos cabelos. É difícil responder a isso agora. Estou comprometido porque está quente aqui e estou um pouco bêbado e o colchão é tão confortável e minha barriga está tão cheia. Disse com um relutante sorriso que logo se desfez e deu lugar à preocupação. Sou grato a você e a seus pais, mas nunca me perdoarei se isso se revelar um erro. Vai ficar aqui esta noite? Mamãe gritou do outro lado da sala onde estava arrumando sua própria cama. Você precisa de uma boa noite de descanso. Seria melhor se eu não ficasse. Ele respondeu também gritando. A maioria dos meus amigos ficaria bem por 1 ou 2 dias, mas Saul e Eva não. O fazendeiro que os esconde não faz nada, além do necessário para receber seu ouro, e Eva precisa desesperadamente da comida. Eu fiz um pão ontem. Você pode pegar tudo o que sobrou e um pote inteiro de geleia da estação passada. E eu ainda prepararei alguns ovos para você, mas só se dormir. Vamos colocar o despertador para tocar e você pode sair e retornar antes que o sol nasça. Thomas deu alguns passos, subindo a escada, até que se postou ao meu lado. Ele parecia quase dominado pelas emoções, com os olhos arregalados e a mandíbula cerrada. Obrigado, senhora Disiak. Falou com dificuldade, então, seu olhar desviou-se para o meu pai, que estava aquecendo as costas próximo à lareira. Obrigado, senhor Disiak, pela sua coragem, sua generosidade, sua bondade para comigo. Se não fosse pela maldita guerra, você seria nosso filho agora. Papai disse em tom austero. Thomas pegou minha mão e a apertou. Um dia, sussurrou para mim, então, sorriu e meu coração palpitou. Um dia em breve, meu amor. Durma enquanto pode, Thomas, sussurrei de volta.
Nós podemos conversar amanhã. Tínhamos que manter um cronograma militar, agora que Thomas estava no porão. Ele saía de casa pouco antes de meus pais irem para a cama, levando consigo qualquer comida que mamãe lhe oferecia e voltava pela manhã, em geral logo antes do amanhecer. Quando retornava para casa, Thomas ou mamãe me acordava e eu passava algum tempo conversando com ele no porão. Enquanto eu estava lá, mamãe preparava o café da manhã e, como estava lá para vigiar, deixávamos o alçapão aberto. Mesmo com a luz que provinha das janelas do andar de cima, nunca me acostumei com a escuridão do porão. Cada vez que descia a escada, meu estômago se embrulhava com o escuro e o cheiro de pó e mofo. Sentávamos na cama improvisada e Thomas me envolvia em seus braços para me ajudar a superar o pânico. Então afastávamos-nos um do outro, sentindo que estávamos fazendo algo errado, sempre que ouvíamos mamãe passar perto da abertura. Conversamos sobre muitas coisas naquelas semanas. Falamos da angústia da separação, a qual sobrevivemos, e sonhamos acordados com nosso futuro. Agora que não havia segredos entre nós, Thomas me contou tudo sobre o trabalho que estava realizando e seus temores por seus amigos. Alguns fazendeiros fazem isso apenas pelo dinheiro, e eu gostaria que não estivéssemos tão desesperados a ponto de usar estas pessoas, disse-me Thomas. O homem que hospeda a família de Saul me deixa muito nervoso, na verdade. Queremos tirá-los daquela casa o mais rápido possível, mas é tão difícil encontrar lugares adequados. E os outros que você está ajudando? É apenas um punhado de pessoas, Alina. Não consigo viajar para mais longe, porque tenho que ir a pé todas as noites. Então apenas levo comida para as fazendas, que me são possíveis de alcançar daqui. No início não usávamos as fazendas vazias, porque presumimos que os fazendeiros foram transferidos para dar lugar aos ocupantes alemães, mas não houve nenhum sinal disso até agora nesse distrito, e o abrigo era bom demais para ser desperdiçado. Causa estranheza, no entanto, a razão de os nazistas desocuparem as fazendas e não usarem as residências. Será que os fazendeiros estão fugindo para as cidades? Sempre me perguntei se a vida nas cidades é mais fácil. Thomas soltou uma risada amarga. Não pelo que testemunhei em Varsóvia, nem de longe. Eu não tinha soluções, nem discernimento a oferecer, mas adorava colaborar em carregar o fardo do problema. Os domingos já tinham sido o melhor dia da semana para mim, mas agora eram praticamente o pior. Havíamos decidido que era perigoso demais contar a verdade sobre Thomas para Emília ou mesmo para Trude e Mateus. Quanto menos pessoas soubessem sobre o nosso segredo, papai sussurrara, melhores nossas chances de guardá-lo. E era pedir demais a uma criança de 8 anos para guardar um segredo tão grande quanto aquele. Isso significava que Thomas permaneceria escondido no porão bem abaixo de sua irmã, enquanto ela se sentava à mesa da sala de jantar para conversar com sua nova família. Eu sabia que isso era muito difícil para ele. Dava para ver a tensão em seu rosto, nas manhãs de domingo antes deles chegarem, e a dor renovada à noite depois que partiam. Ainda assim, isso é melhor do que estar tão longe dela, murmurou para mim um dia, quando abriu o alçapão depois que ela saiu. Mas eu mal posso esperar pelo dia em que poderei voltar a abraçá-la. Vou abraçá-la por você até esse dia chegar, prometi. Depois disso, toda vez que a abraçava à mesa da sala de jantar, eu lhe dizia: este abraço é de Thomas, irmãzinha. E ela sempre sorria para mim. Tem certeza de que ele ainda está bem, Alina? Perguntava. Claro que tenho, respondia. Só que agora eu estava mesmo dizendo a verdade. Como pode ter tanta certeza? Porque ele prometeu, bobinha, e ele nunca quebraria uma promessa feita a mim. E esse ritual passou a fazer parte do ritmo de nossa vida durante aquelas semanas.
À noite eu ficava acordada até a hora de Thomas ir embora, outra vez, apenas para que pudéssemos trocar um beijo casto na frente dos meus pais quando partia. Fique em segurança, eu sussurrava, enquanto saía sorrateiramente pela porta. E ele sempre se virava para mim e me oferecia o mesmo sorriso confiante e determinado antes de desaparecer na noite. Como se a realidade de que ele não estava em segurança fosse um pequeno detalhe com o qual não precisava me preocupar. Capítulo 21, Alice. Estou nervosa diante da ideia de dizer a Callie que estou de partida, até que me ocorre que ainda não falei para a mamãe e também tenho que descobrir como contar a Ed. Então, Callie, na verdade, é a pessoa mais fácil de lidar, dentre as que tenho que conversar hoje. Estou dirigindo para a sua aula de balé de sábado de manhã, mas espio pelo retrovisor e a vejo sentada perfeitamente imóvel, com os olhos no livro em seu colo. Trata-se de um livro didático, talvez o de francês. Seus cabelos loiros dourados estão presos em um volumoso coque bem no alto da cabeça, e ela parece serena e mais focada do que qualquer criança de 10 anos tem o direito de estar. Callie, digo entusiasmada, adivinha só? Vou fazer uma viagem. É? Responde com brandura. Seu olhar transita brevemente entre mim e Ed, que está encarando fixo pela janela. Mas ela já tornou a baixar os olhos para a apostila quando pergunta: para onde vocês vão? Só eu vou, esclareço. Estou indo para a Polônia. Callie fecha o livro com força e posso sentir seus olhos perfurando minha nuca, enquanto permaneço atenta à direção. Sem o Ed? Questiona, horrorizada. Papai vai cuidar do Ed por alguns dias. Ele vai ficar bem. Eu asseguro. Encontro os olhos de Callie por um breve instante no retrovisor. Ela pisca de perplexidade para mim. Mãe, o papai com certeza não ficará bem com o Ed por alguns dias. O papai sabe alguma coisa sobre a vida do Ed? Ele nem usa o CAA. E não sabe operar a máquina de café. E você sabe como fica o papai pela manhã se não bebe seu café. E viu o que ele faz quando tenta cozinhar. Ah, e por favor, nem me faça começar a falar da minha vida. Papai não vai saber para onde me levar ou quando me pegar. Não. Não tem como isso dar certo, mãe. Quer dizer, eu amo muito o papai, mas dificilmente ele está preparado para algo assim. Caramba, eu por certo me sentiria culpada neste momento, se a indignação de Callie não fosse tão hilária. Tento manter minha expressão suave, mas não consigo esconder minha diversão. E quando o sorriso surge, eu me deixo levar e acabo rindo. Callie não ri comigo. Quando olho de novo pelo espelho, sua expressão é uma adorável mistura de revolta e tensão. Callie Michaels, falo rindo, vocês ficarão bem sem mim por alguns dias. Você pode ajudar o papai com a rotina do Ed. Pode ensinar o papai a usar o CAA quando ele enfim perceber que precisa fazer isso. E quer saber do que mais, ursinha? Estou com um pouco de inveja, porque você provavelmente verá esse momento e eu não. Mãe, por favor, isso não vai ser engraçado. Papai se recusa a usar o CAA há anos. Sim, mas ele nunca teve que administrar a rotina do Ed sozinho. E você sabe tão bem quanto eu que sem o CAA, simplesmente não há como fazer isso. Callie fica em silêncio. Eu a espio mais uma vez pelo espelho e descubro que está olhando pela janela. Ela parece mesmo assustada. Vai ficar tudo bem, ursinha, asseguro-lhe com ternura. Não gosto nada dessa ideia, mãe, diz. Preciso fazer isso por Babtia. E, francamente, depois de ouvir esse pequeno discurso que acabou de fazer, acho que preciso fazer isso por você também. Agora, eu sei que você perdeu a cabeça. Você acha que está abandonando sua família por mim?
Ela está me olhando feio agora e dá para dizer que está se preparando para fazer beicinho em potência máxima. Um dia, mocinha, você poderá constituir sua própria família, se desejar ter uma. E não quero que pense que se tornar mãe significa que toda a sua existência tem que girar em torno dos seus filhos e companheiro. Nossas circunstâncias são difíceis, mas isso não é desculpa. Seu pai e eu não temos sido bons modelos para você em termos de uma vida familiar equilibrada. Respiro fundo e admito. Além do mais, essa viagem é mesmo importante para mim. Fico nervosa em deixar vocês, mas eu preciso fazer isso. Kali suspira com impaciência e afunda de volta em seu assento. Está bem, mas espero que saiba o seguinte. Vou ajudar o papai com o básico, mas se ele bagunçar completamente as coisas, vai ficar por conta própria. Começo a rir de novo e desta vez ela encontra meu olhar no retrovisor e me lança um sorriso resignado. Que bom para você, mãe. O que tem na Polônia? Alguns lugares especiais da infância de Babcia. Ela só quer que você visite alguns lugares e tire fotos. Acho que há algo mais, mas não tenho certeza do que. Você sabe que a comunicação tem sido difícil, mas está bem claro que ela quer que eu vá. Então, ela pondera sobre isso por um momento e depois se anima. É como se estivesse em uma missão. Você não tem certeza de qual é, mas vai mesmo assim e espera descobri-la durante a jornada. Isso é fodástico, mãe. Olha a língua, Kali! Ela dá um sorrisinho e volta os olhos para o livro. Quando chegamos à academia de balé, ela salta do carro e apanha sua bolsa no banco de trás. E pela primeira vez em anos aproxima-se da minha janela e me desfere um beijo na bochecha. Ah! Exclamo surpresa. Obrigada, ursinha, amo você. Ela lança um aceno casual por cima do ombro enquanto corre em direção à academia. Sorrio comigo mesma ao partir em direção ao hospital. Satisfeita por Kali ter, no fim das contas, apoiado esta pequena aventura. E então, o dia parece ainda melhor quando chegamos ao quarto de Babcia, porque Ed não apenas conhece o caminho e me leva até lá com entusiasmo, mas a própria Babcia está mais forte hoje. Ela já está sentada na cama quando entramos em seu quarto, e sua expressão se ilumina quando nos vê. Ed sobe na cama ao seu lado e se aconchega perto dela. Pego o iPad da mamãe na mesa bandeja e com as mãos trêmulas conto as minhas novidades a Babcia. Alice, avião, Polônia. Babcia olha os símbolos na tela. Vejo os seus olhos percorrerem-na várias vezes, então ergue a vista para mim e um sorriso aparece em seu rosto cansado. Seus olhos se enchem de lágrimas e um leve soluço escapa de seus lábios. Ela não precisa de palavras para exprimir sua gratidão. A expressão em seu rosto diz tudo. E por um momento não me sinto nem um pouco dividida a respeito disso. Eu sei que ela quer mais do que apenas fotos. E não tem como me dizer o que é. Terei que torcer para encontrar a agulha no palheiro. É loucura. Mas agora tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa. Claro, essa certeza vai para o espaço no instante em que minha mãe irrompe no quarto em uma névoa de perfume caro e afobação. Ela está vestindo um terninho preto formal, apesar do fato de ser fim de semana. Eu sei que terá uma audiência fechada hoje, isso é bastante típico dela. Os fins de semana nunca significaram muito para minha mãe. Acabei de chegar da administração do hospital. Ela me cumprimenta e posso ver pela sua mandíbula contraída porque talvez algum pobre recepcionista acabara de sofrer uma reprimenda. Meu Deus! Eu só queria tratar de conseguir um intérprete de polonês, mas pelo visto ninguém sabe como arranjar um em curto prazo, muito menos em um fim de semana. Francamente, com os valores que cobram aqui, você imaginaria que poderíamos... Ela está bem, mãe, digo baixinho. Estamos nos virando bem com o CAA.
Eu sei que mamãe está muito preocupada com Babtia. Eu só desejo que, em vez de concentrar toda a sua energia em lutar contra o hospital e menosprezá-lo, admita que está sofrendo e se sentindo sozinha e com medo. Talvez devesse usar o tempo que acabou de gastar dando ordens, de modo autoritário, para empregá-la em um telefonema sincero com o papai. Um que termine com um pedido ou exigência, para que apenas diga a seus amigos de golfe que sua sogra está doente e ele tem que voltar para casa. Então ocorre-me que ela nem sabe que vai ficar sozinha por alguns dias, porque ainda não lhe contei. Respiro fundo. Mãe, digo sem mais delongas, eu estou indo para a Polônia. Ela pisca de perplexidade para mim. O quê? Segunda tarde. Wade e eu decidimos ontem à noite. Eu reservei as passagens e tenho uma guia que vai me levar para conhecer. Você só pode estar brincando, Alice. Eu nem sei por onde começar. Isso é tão típico de você, não é? Para uma mulher de 76 anos, com uma carreira profissional de sucesso, minha mãe, na certa, faz uma impressionante representação de uma irritante adolescente de 14 anos, quando está aborrecida. Seu olhar se estreita e ela apela para golpes baixos. Isso é a faculdade se repetindo. Alice tem um impulso, então Alice vai em frente e age para satisfazê-lo. Quer se rebelar? Ignore uma década de planejamento e trabalho duro, pensando na faculdade de Direito, e, em vez disso, estude jornalismo. Fique grávida do seu professor. Mãe, ele não era meu professor. Eu gemo, embora não haja sentido algum, porque ela sabe perfeitamente bem que o Wade nunca me deu aula. Que interesse eu teria por nanotecnologia? Mamãe não está procurando ser objetiva. Só está querendo produzir um efeito dramático. Está se sentindo sobrecarregada? Acrescenta agora o tom sarcástico, se acentuando ainda mais. Abandone sua carreira de uma vez antes mesmo de dar uma chance a ela e fique em casa, como uma dona de casa dos anos 50. E agora a cereja do bolo. Está com pena de uma velha confusa em seu leito de morte? Embarque num avião, pelo amor de Deus. Mãe! Exclamo. Pare! Mamãe está triste, diz o iPad de Ed. Mamãe e eu nos entreolhamos num silêncio tenso, até que o aplicativo de Babtia declara: Alice legal, Julita malvada. A voz é robótica, é claro, mas isso não significa que não seja acusatória. Mamãe e eu nos viramos bruscamente em direção à cama. Babtia olha bem incisiva para nós. Nenhuma palavra é necessária para comunicar seu descontentamento, com nossas vozes elevadas e a reação de Ed a elas. Olho para o meu filho, está me encarando um tanto preocupado e confuso. Ofereço-lhe um sorriso, tentando passar uma tranquilidade que não sinto de forma alguma. Mamãe está em ótima forma hoje, pelo jeito. Vamos desenterrar todas as decepções do passado que já consegui lhe infligir. Mãe, digo respirando fundo, posso falar com você lá fora, por favor? Mamãe resmunga sua resposta e me segue até o corredor. Ficamos uma de frente para a outra como lutadoras em um ringue, nossa respiração irregular. Essa conversa não é nova para nós, então sabemos o que acontece agora. Esta é a parte em que eu recuo, talvez lá em frente, e ainda assim faço o que quero mais tarde. Mas neste ponto da conversa eu geralmente admito que ela está certa apenas para acabar com a tensão. Mesmo quando não está sendo tão desagradável como hoje, minha mãe pode me vencer de 10-0 em qualquer discussão. Ela foi promotora durante 40 anos, sabe como transmitir sua mensagem. De certa forma, na verdade, é mais fácil argumentar
contra esta versão emocional de minha mãe, porque é menos racional do que em geral seria. Talvez seja por isso que hoje vou ignorar minha inclinação automática em concordar. Ela não está confusa, digo bastante firme. Ela sabe exatamente o que quer. Não sei por que isso é tão importante para ela, mas é óbvio que é. Então você vai mesmo me deixar aqui para lidar com tudo isso? Mamãe pergunta. É difícil impedir que meus olhos se arregalem de choque, porque de repente eu entendo a razão desta pequena discussão que estamos tendo. Mamãe não se preocupa que eu esteja indo. Ela se preocupa que a esteja deixando. A própria ideia de a formidável juíza Julita Slaski Davis ter medo do que quer que seja, quanto mais de algo tão prosaico como ficar sozinha, é surpreendente. Eu amo a minha mãe. Eu a admiro, guardo o rancor dela, fico intimidada. Sinto tantas coisas em relação a ela, mas algo que não fico com frequência é surpresa. E não tenho certeza se algum dia já senti pena dela. Talvez seja a hora de ligar para o papai. Eu não vou pedir para ele voltar para casa. Ele entenderia, mãe. Ele viria de imediato se pedisse. Eu não sou você, Alice Slaski Davis. Ela rosna para mim, recorrendo ao meu nome completo bem previsível, como se eu fosse uma criança, recusando-se a reconhecer também previsivelmente que assumi o nome de Wade sem ao menos um enfim. Ninguém pode acusar mamãe de não ser coerente. Ela ficou horrorizada com esta decisão 10 anos antes e, ao que parece, ainda está escandalizada até hoje. Eu não dependo e não dependerei de um homem para atravessar esta situação, isto é, ouça, eu a interrompo, porque sei que estamos prestes a começar toda aquela discussão de que, abre aspas, a Alice é uma péssima feminista, fecha aspas, de novo. E ela nunca termina bem, ou sequer termina na verdade. Não quero discutir com você sobre o papai, ou sobre Wade, ou sobre o meu sobrenome, ou sobre a minha incompreensível capacidade de sobreviver sem uma carreira. Eu só quero que entenda por que quero fazer isso por ela. Babtia me deu lugares reais, nomes reais. Pelo menos torço para que sejam reais. Só vou para a Polônia tirar algumas fotos, talvez chamá-lo uma vez ou outra pelo FaceTime, se o fuso horário contribuir. Não entendo ao certo por que isso é tão importante para ela, mas obviamente é, e só Deus sabe quanto tempo ainda lhe resta. O que diabos você acha que vai conseguir? Quem viaja para o outro lado do mundo para só tirar algumas fotos? É uma tolice sem tamanho. Bem, digo baixinho, pensando nos comentários de Callie sobre Wade no carro esta manhã. Deixe-me descobrir isso da maneira mais difícil. Em seguida, arrumo as coisas de Ed para irmos embora e beijo Babtia na bochecha. Hoje é sábado, eu lhe digo pelo iPad. Alice casa amanhã. Alice, avião, Polônia, segunda-feira. Ela olha para mim e franze a testa confusa. Está vendo? Mamãe diz com amargura. Ela está sentada em um canto com os braços cruzados sobre o peito. Eu lhe disse que precisamos de um tradutor. Olho para o iPad por um instante e não consigo descobrir o motivo de Babette estar confusa. Ela conhece os símbolos para hoje, e Alice, e casa, e avião, e não teve problema algum para encontrar a bandeira que significa Polônia. São os dias da semana. Os nomes estão em inglês, de modo que só consegue usar os ícones que ela mesmo cria e os que já conhece. Um pensamento repentino me ocorre e eu pressiono a opção de configurações do iPad. Polonês. Eu altero o idioma e retorno para a tela de ícones. Babette olha de novo, sorri para mim e assente. Minha avó pega o aparelho e eu aguardo enquanto lida com o dispositivo por vários minutos. Ela tira uma selfie, não fica satisfeita e faz uma careta.
Exclui a foto e repete o processo várias vezes até aparentar estar feliz com o resultado. Por fim, o dispositivo lê para mim uma frase num polonês robótico. Espio a tela e descubro que ela criou um novo ícone. Ilustrou-o com uma selfie de um meio sorriso seu e o fixou entre rostos sorridentes de clipart. Configuro o sistema de volta para o inglês e releio. Babcia feliz, Babcia orgulhosa. 5 minutos depois, mamãe, a enfermeira-chefe e Babcia já sabem como usar o CAA como um tradutor rudimentar. Pego a preciosa carta de Babcia e tiro uma série de fotos, tentando capturá-la com a luz certa para que Zofia, a guia turística polonesa, tenha a oportunidade de traduzi-la. Ok, estou indo agora. Digo apontando para a porta. Babcia sorri. Mamãe me encara impassível. Não estarei aqui amanhã. Tenho que preparar as coisas para as crianças. Mas voltarei para casa em 6 dias e tentarei manter contato por telefone e mensagens de texto. Mamãe ainda está me lançando, aquele olhar fixo e inexpressivo. Suspiro e beijo Babcia. Depois dou a volta ao redor de sua cama e me curvo, para beijar também a bochecha de mamãe. No último segundo, mamãe segura meu antebraço e então levanta-se e retribui o beijo na bochecha. Boa sorte! E rompe com gravidade. Eu agradeço e depois saio correndo porta fora, antes que possa acrescentar o inevitável você vai precisar e estragar a leve empolgação que sua despedida me provocou. Uma vez que Ed e eu estamos no carro, cerro os dentes e ligo para o papai. Ali, saúda bastante alegre. Como estão as coisas? Como está sua avó? Não está bem, pai, admito. Mamãe lhe contou que ela não consegue falar? Contou. E sua mãe parece pensar que o hospital está deixando a desejar. Sim, eu sei. Mas você acha que sua mãe está sendo cabeça dura? Como não consegue deixar de ser? Rio com leveza. Eu amo mesmo meu pai, especialmente sua versão relaxada da aposentadoria. Eu meio que acho, mas pai, na verdade penso que a mamãe precisa de você. Eu sei que ela não quer pedir que volte para casa, mas acho que você precisa. Babcia me pediu para ir para a Polônia e eu vou. Então mamãe vai ficar sozinha. Espere, querida, volte um pouquinho a fita. Papai diz com paciência. Que história é essa de ir para a Polônia? É complicado, murmuro. Babcia me pediu para ir e ainda não tenho certeza do motivo, mas vou mesmo assim. Bem, isso é inesperado. Que divertido para você. Eu rio com a facilidade com que meu pai aceita a minha aventura maluca. É quase exatamente o contrário da conversa que tive com mamãe quando contei a ela desabafo. Ela está super estressada nessa correria entre o trabalho e visitar Babcia no hospital. Estou um pouco preocupada sobre como vai lidar com a situação. Se alguma coisa acontecer com Babcia enquanto eu estiver fora, você pode vir? Claro que posso, responde e suspira com pesar. Se ela tivesse pedido, eu teria voltado para casa quando Babcia adoeceu. Você sabe disso, não é? Sei, pai. Eu também suspiro. Sei mesmo. Bem, quando é que vai acontecer essa mudança de dona de casa para jet setter internacional? Segunda-feira à tarde, respondo e então engulo em seco. Acho que não vou vê-la até você voltar, diz papai. Faça-me um favor, Alice, e traga-me um pouco de vodka, algo de qualidade, a mais forte possível. Acho que vou precisar dela para lidar com a sua mãe quando o Babcia enfim partir. Não consigo nem pensar nisso, admito. Bem, minha querida filha, ganhei na loteria em matéria de sogra quando conheci sua mãe. Então, odeio dizer isso, mas Babcia tem 95 anos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que deixá-la partir.